irmãos, paz do Senhor, amém? Amém! Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém! Glória a Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 2. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus toda a minha alegria e gratidão a Ele por mais uma vez estarmos aqui em Sua presença. É graças a Ele que nós aqui estamos e aqui nós chegamos. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor, presidente dessa casa, pastor Márcio Borges. Obrigado pelo carinho, pela confiança, me sinto honrado. Juntamente, louvo a Deus pela sua queridíssima esposa, Marisa Borges, que Deus abençoe os pastores dessa casa. Quero também agradecer e vou tomar a liberdade de chamá-lo de meu amigo também, Diácono Daniel. Irmão, obrigado pelo convite, é um prazer servi-los. Ao Diácono Ricardo também, obrigado, está na frente desse trabalho, nos buscou. Quero louvar a Deus também, a todo o corpo de obreiros que está aqui, minha retaguarda. É uma honra estar aqui, irmãos. A toda a igreja, é um privilégio. A minha esposa, que sempre me acompanha, que Deus te abençoe sempre, viu? Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, verso de número 3. Quem achou diz amém? Amém! Diz assim: tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Capítulo 4 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, e verso de número 6, diz assim: porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Verso 17. Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me, para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios ouvissem. E fui salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém? Antes de você se assentar, eu gostaria de orar a Deus por mais um momento. Pai, nós te glorificamos pelo privilégio único que é estar na tua casa, na tua presença. Nós te ouvimos, ó Pai, por intermédio das canções, por intermédio das ministrações, e queremos, Senhor, continuar a lhe ouvir, ó Pai. Por isso nós lhe pedimos que o Senhor continue a falar, pois mais vale um dia aqui na tua presença do que 1000 anos lá fora, onde habita a iniquidade. O nosso coração está pronto, aberto, preparado, ó Pai, para receber a tua palavra. Por isso te pedimos, fale, Senhor, e esse é o desejo da nossa alma e do nosso coração. Em nome de Jesus, você pode se assentar adorando a Ele. Se não for incômodo, se puder me ajudar, vai ser legal. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. E o tema proposto é: serás mudado em outro homem. E não fugirei disso, mas trago algumas verdades que eu gostaria de compartilhar. Prometo não me alongar muito, mas serei bem objetivo naquilo que o Senhor colocar no meu coração. O cristianismo, desde sua origem, sempre foi visto como algo vexatório.
O cristianismo, desde as suas raízes, à primeira vista, não era tão atrativo. Haja vista o lugar aonde veio Jesus, lá do norte, da periferia, uma região sem muita credibilidade, aonde a maioria era analfabeta, pouco tinha esse conhecimento. É de lá que veio Jesus. E quando Jesus surge, a sua mensagem traz consigo grandes resultados. Mas à medida em que os resultados aconteciam e as pessoas se convertiam, a revolta, a perseguição do sistema religioso também aumentava. Com a sua morte na cruz, aquilo que já era visto como algo vexatório, vergonhoso, ganhou mais força. Afinal, como pode alguém que se diz rei morrer na cruz como um bandido tão vil? Afinal, como pode alguém tão poderoso ser submetido a tamanho escândalo? Era visto como vergonha para os judeus, era visto como loucura para os gregos. Mas nesse cenário de pregação, de exposição da palavra, não tinha somente a palavra. E talvez fosse isso que incomodava o sistema religioso, porque se tivesse só a palavra, daria para contornar a situação, daria para modificar alguma coisa. Só que além da palavra, Vitor, também tinha milagre. E aí complica um pouco, porque como que você olha para um cego de nascença e pergunta: como você está vendo? Ele disse: não sei. Aí perguntam: quem te fez isso? O nome dele eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Os sinais testificam e comprovam: o Filho de Deus está entre nós. No momento em que Cristo está sendo conduzido, o seu ministério está chegando ao fim. Em contrapartida, tem um moço, um jovem, que só vai aparecer em Atos capítulo 7, versículo 58. Na morte de Estevão, enquanto ele seria apedrejado, os líderes religiosos tomam as suas roupas e depositam aos pés de um jovem, assim chamado Saulo de Tarso. É a primeira vez que esse moço aparece. E esse moço foi preparado para se tornar o líder do sistema farisaico. Enquanto Cristo pregava, a mensagem impactava e as multidões iam até Cristo. Saulo está sendo instruído pelo sistema religioso para se tornar a grande oposição desse movimento que viria a ser denominado de cristianismo. Ele vai ser preparado para ser alguém fluentemente capaz de aniquilar aquilo que parecia ser uma nova
Não tem isso de Deus no nome, é a mesma pessoa. Nós vamos se ater a Paulo, porque assim fica mais conhecido e comum. Além de ser preparado para ser um grande opositor, ele também tinha suas habilidades. Ele também tinha suas qualidades. Não à toa que a história conta que ele vai se tornar um dos principais do seu tempo em conhecimento, em eloquência, em influência. Não demora muito e ele começa a ir para as ruas, exercendo aquilo que ele foi projetado pelo sistema para fazer. O que, Gabriel? Perseguir, prender e matar os cristãos. O sistema criou uma máquina voraz que não temia, e mesmo ignorando o conselho de seu mentor Gamaliel, que quando perguntado sobre o que fazer com esse movimento que surgira, Gamaliel, um dos grandes rabinos da época, ao ser indagado sobre esse movimento esquisito que se aproxima com força, ele diz: olha, durante muito tempo se levantou muitos homens falando ser o Messias, e todos eles morreram com o tempo, e as suas palavras se perderam com o tempo. Então faz o seguinte: não provoca esse povo, não mexe com eles não. Ó, se não for de Deus, o tempo leva, mas se for de Deus, não há nada que possamos fazer. Gamaliel entendeu algo que Paulo tinha entendido. É que não importa as minhas qualidades, nem tampouco a minha influência, quando o projeto está nas mãos do grande eu sou, nada paralisa. A fama toma conta e Paulo ganha força, ao ponto de que no capítulo de número 9 de Atos, ele está perseguindo os cristãos, e a perseguição foi tão árdua que os cristãos que moravam na região de Israel, Judéia, Samaria, eles começam a fugir para outros países, porque ninguém queria morrer. Saulo, ou melhor, Paulo, então decide persegui-los, adquire cartas para que pudesse passar para o outro lado, e ele vai atrás. É interessante pensar que Paulo saiu de casa decidido a aprender, saiu decidido, aleluia, a matar. Ele tinha convicção que ele ia trazer de volta quem foi. Aí o texto diz que ele vai ver o céu brilhar, vai ouvir uma voz, a voz vai o constranger, ele vai reconhecer que é Deus, que é Cristo. Ele vai para casa, e na mesma hora em visão, Cristo aparece a um outro profeta de nome Ananias e revela que Paulo precisa de uma visita de Ananias para retornar a visão. Mas o que me chama a atenção é o recado que Jesus vai deixar. O recado é: vai e avisa para Paulo que ele vai ver quão bom é sofrer por amor do meu nome. Eu vou repetir isso aqui para você entender. E eu sei que a introdução está se estendendo um pouco, mas é crucial para você entender o desfecho dessa história. Eu vou repetir para você entender. Paulo até vai ter a visão restaurada,
de perseguidor vira perseguido. Porque agora ele vai pregar. Afinal, Cristo visitou. Só que no mesmo dia que Cristo visita, toda a fama, todo o holofote que ele tinha como líder do sistema religioso se perdeu. Todas as honras em pouco tempo se vai. Agora não tem mais glamour, porque aonde ele chega, ele até consegue ficar um espaço de tempo, mas depois precisa sair fugitivo para não morrer. É interessante como a vida mudou. É interessante como de perseguidor agora ele passa a ser perseguido, ao ponto de que a sua vida corre perigo. O que ele vai fazer? Ele vai fugir. Ele corre. Ele vai para a região da Arábia e vai ficar ali longos anos. O tempo, Ricardo, não é certo. O que é certo é que ele desapareceu. O que é certo é que a fama foi-se embora. O que é certo é que o glamour se esvaiu. Ninguém mais comenta sobre Paulo. Paulo não está mais, sabe, nos tópicos top. É porque alguém confunde e pensa que ministério é sobre status. É que alguém confunde e olha para cá, querendo de alguma forma buscar um resultado para os seus caprichos. É que Paulo, o conhecimento é bom, mas não é tudo. Tem muita coisa que você descobre lendo, mas tem muita experiência com Deus que é preciso viver no particular. Aí alguém olhou para cá e enxergou uma oportunidade de serviço. Mas me permita compartilhar uma palavra com você, muito simples. Ei, se você quiser fama, está no lugar errado. Se quiser ser aplaudido, está no lugar errado. Aqui não é lugar de fama. Aqui não é lugar de aplauso. Aqui é lugar de aflição. Quanto mais perto de Jesus, maior é a aflição. Mas tem um detalhe. Pode até ter aflição, mas também tem poder. E o poder é maior que a aflição. Quanto mais perto de Jesus, maior é a aflição. Mas quanto mais perto de Jesus, maior é o contato da intimidade. Foram anos esquecidos, gente. Sem história. Ele tinha tudo para ter desistido. E talvez pensasse, esse negócio de crente não é para mim. Olha quem eu era. Olha o que eu construí. E já se vão longos anos. Isso não vai dar certo. Ele tinha tudo para dar errado. Tudo. Esquecido. Sem amigos. Mas quando ele aparece cheio do Espírito Santo. É que ele fez do espaço de tempo no anonimato o seu elo de comunhão com Deus. E aquilo que faltava, ele preencheu em Cristo. É por isso que quando ele aparece cheio. Porque o tempo do anonimato não é castigo, é privilégio.
Os anos esquecidos não foram suficientes para desestimular. Não. Ele aparece cheio, ele quer pregar. Só que na ótica humana, gente, o ministério de Paulo não é atrativo. Muitas das vezes apanhava, passava fome, frio, às vezes arrastado pela cidade como morto. Não é fácil. É que a gente confunde muito o que é ministério. É que o ministério só pega na parte que as pessoas veem. Só que a verdade é que não é sobre aquilo que a gente aparenta. É sobre aquilo que a gente carrega. É que tem muita gente que sustenta a pose. Tem muita gente que vive com nome. Aí parece fácil. Difícil é suportar as dores do processo. Difícil é permanecer nas aflições do processo. A primeira vez que eu vi, o que me encantou foi aquela frase: não basta ter talento, tem que ter. E o caráter não é gerado aqui. Então o tempo que Paulo passa escondido é o tempo necessário para entender que não é sobre os holofotes, não é sobre os recursos positivos, é sobre os propósitos que te machucam e te ferem. A primeira viagem de Paulo, junto com Barnabé e João Marcos, vai ser uma viagem difícil, mas vai ter muitos pontos positivos. Eles vão passar por algumas regiões como Icônio, Listra, Derbe, e todas essas cidades vão ser impactadas pelo poder da palavra. E é bem possível que tenha sido nessa primeira viagem em que Timóteo teve o primeiro contato com o cristianismo. Nessa primeira viagem, a mensagem sendo pregada, e Timóteo teve um contato. Eles retornam da primeira viagem e decidem fazer uma segunda. E nessa segunda viagem, vão chegar até Paulo e vão dizer: Paulo, da primeira vez que você veio aqui, que você pregou aqui, um moço se converteu, um jovem ainda. Mas Paulo, tu tem que ver esse moço pregando. O moço é bom, Paulo. O moço tem fogo na boca. O moço anseia o ministério. Paulo, tu tem que ver. Eu sempre digo isso. É que o evangelho só será o evangelho se a mensagem que eu trouxer fizer o que entrar no evangelho. Se eu só pregar para te entreter, eu resolvo. Se eu só pregar para te aliviar, não dá certo. É preciso ver o resultado. O resultado é a alma sedenta a Cristo. É eu brincando aqui, o seu coração arder com Cristo falando aí. É eu falando aqui, Deus falando no seu coração aí. Assim funciona. Então Paulo vai chamar Timóteo. Fala: rapaz, você é bom, tem futuro. Vem cá, vem aprender comigo. Timóteo vai. E aí, isso é encantador. Porque pensa comigo, gente. Timóteo está animado. Pastor, está motivado. É Paulo. Quer ser meu amigo melhor. Quer ser meu tutor. Só que a primeira experiência de Timóteo com Paulo não foi positiva. Pelo contrário, foi frustrante. Foi já na Europa, na Macedônia. O que Timóteo esperava? Milagres, almas sedentas por
chicoteado, ser preso. Qual o crime? Ser cheio. É frustrante, gente, olhar para o seu mestre, professor, e ver que ele está apanhando. Não é motivador. Timóteo se frustra. Então, daqui para frente, foi só para trás. A sequência da vida de Paulo não traz inspiração para Timóteo. Era vexatório. Imagina você seguir um pastor que só vive apanhando, só vive preso. Que perspectiva de futuro você tem? Fala para mim. A pergunta que ficava era: que evangelho é esse? Que só nos traz vergonha. Eles tinham tudo para desistir. Eu estou dizendo isso para você poder entender que não é fácil. E que a mudança de vida, a transformação de caráter em Cristo, só é possível através das marcas. E ninguém consegue vir a Cristo sem ter marcas no corpo. Não é possível vir a Cristo sem perder nada. O problema é que muitos olham o glamour, mas se esquecem da cruz. Paulo apanha em Filipe, é preso, é expulso em Tessalônica, rala em Corinto, ele volta para a Ásia, deixa Timóteo em Éfeso e volta para a Europa. Mas é aqui que acontece a prisão mais dolorida da vida de Paulo. Paulo vai ser preso através do império. E enquanto Paulo está preso, Timóteo está em Éfeso conduzindo a igreja. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo é ensinando, é orientando como conduzir a igreja. Só que entre a primeira carta e a segunda, há uma crise existencial. Timóteo, na primeira carta, está empolgado. Na segunda carta, está abatido. E a razão é que ele não encontra motivação. Como se espelhar em um líder que foi crucificado? Como enfrentar as oposições quando o seu professor está preso? Não bastante, Timóteo vai enfrentar a oposição dentro da própria igreja, porque se levantou uma galera que disse: rapaz, você não é capacitado para aqui. Você só está aqui porque você é amigo de Paulo. Que se não fosse, aqui você não está. Aí eu te pergunto: como ficar? Como permanecer? É que essa parte as pessoas pulam, né? É que essa parte não dá tanta visibilidade, na verdade. Mas aqui a gente quer enganar. É tão difícil para a gente também. Mas vamos continuar. Paulo escreve essa carta preso em uma masmorra em Roma, acusado de ser o líder do incêndio de Roma. Ele foi acusado, o império o prendeu. Enquanto Paulo está preso, chegam aos seus ouvidos que Timóteo está triste.
Então ele decide escrever essa carta para motivar. Olha que lindo. Paulo ouviu. Olha, Timóteo está lá em Éfeso, quase desistindo. Falta isso aqui para ele pegar. Paulo diz então, vamos escrever, vamos motivar. Tem um detalhe. Essa é a última carta que Paulo escreve. Não porque ele quis que fosse a última. É porque essa prisão simboliza o seu fim. Dessa prisão, Paulo não vai sair. Mas mesmo assim, ele quer escrever para motivar um Timóteo frustrado. Timóteo não entende como que Jesus é tão poderoso e morreu na cruz. Ele não entende como Paulo é tão vítima e sofre. Quem nunca olhou para o céu e falou: Senhor, tu existes mesmo? Quem nunca? As questões estão bombardeando a mente do menino. Ele não vê sentido pregar. Não tem ninguém se espelhar. E a pior parte vem agora. Se levantou falsos profetas. Começaram a ensinar um outro evangelho. E as pessoas, pastor, foram para lá. Ai, dói. Aí fere o coração. Porque você começa a se questionar se tudo isso é real. Ou se é tudo em vão. Entende? Então Paulo vai escrever. O que Timóteo precisa entender é que todos que marcaram a sua geração marcaram elas em tempos de crise. É preciso entender que momentos de paz não faz grandes homens de Deus. Momentos de extrema instabilidade não nos fazem ter experiências reais. São os tempos difíceis que geram os grandes milagres. São os tempos de escassez que geram as grandes provisões. Só é possível, meu Deus, que te tira do vale, estando no vale. Vamos caminhar para o final. Se na primeira prisão, ou se nas outras prisões, quem estava por trás era o império, em uma questão religiosa, dessa vez o império não está. Perdão. Se da primeira vez, quem estava por trás era o sistema religioso, dessa vez é o império. E dessa vez, Paulo não vai conseguir sair. A máquina do império o prendeu. O acusou de colocar fogo em Roma. E ele sabe que dessa vez não vai dar para ele. Mas apesar de tudo isso, chega a carta. Melhor chega a notícia. E ele decide escrever essa carta. Então ele começa essa carta dizendo quem Timóteo é, falando sobre a sua mãe e a sua avó, e dizendo: Timóteo, eu sei quem você é, sei do seu caráter, sei que a sua fé não é fingida, ela é real. E para que fique bem claro, meu compromisso aqui não é mexer com o seu coração,
ou de alguma forma manipular suas emoções. Meu compromisso aqui é expor essa verdade. E que o Espírito Santo fale ao seu coração. Porque o peso que esse texto carrega, a minha alma não suporta. E você vai entender o porquê já. Então Paulo sente a necessidade de falar: eu sei quem você é. Você não é falso. Você não é mau caráter. Você tem valor ainda. Só tem um detalhe: você está confuso. E tudo bem estar confuso. Você é jovem. Tem muita coisa para viver. Mas deixa eu te contar um negócio. Aí entre as entrelinhas, entre a motivação, Paulo vai falar um pouco de si. E aí, você já recebeu o conselho de alguém que está numa condição de vida melhor do que a sua? Por mais que ela tenha vivido a situação que você viveu, o fato dela estar numa condição melhor, de certa forma, não nos traz tanta garantia daquilo que ela fala. Porque é como se a gente dissesse: olha, você está falando porque você já passou e superou. Eu ainda estou no processo. Mas Paulo é diferente. Observa comigo. E se você quiser acompanhar, eu vou ler alguns versículos. No capítulo 2 de 2 Timóteo, no versículo 9, Paulo vai dizer que enfrentou algumas dificuldades e que ele foi tido como um malfeitor. É que quando prenderam Paulo, fizeram fake news sobre ele e ele ficou desguarnecido, sem ter mais. Mas Paulo continua no capítulo 1, no versículo 15. Ele vai dizer que ele ficou sozinho. Isso é interessante. Aleluia. Para você poder entender e a gente finalizar. Paulo é preso, sentenciado, e no dia do seu julgamento, ele vai dizer que às vésperas do julgamento não recebeu apoio nenhum. Ninguém dos que estavam com ele, dos que viveram com ele, o motivaram. Mas ele vai dizer que ele nutria uma expectativa ainda. Qual expectativa? O julgamento. A data do julgamento é marcada. E Paulo caminha sobre as escadas do tribunal, na espera de, chegando lá, observar alguém para apoiá-lo, alguém para incentivá-lo. Mas ele diz que quando ele chegou, no dia da audiência, não havia ninguém. Ele escreve, dizendo que no dia da audiência não havia ninguém. Resultado: Paulo vai ser condenado à morte. E naquele dia não haveria anjo para brincar-se. Naquele dia não haveria terremoto para desestabilizar as portas. Pelo contrário, naquele dia Paulo entendeu que dessa vez o céu não ia agir em seu favor. Paulo percebeu que os seus ouvintes não estavam lá. Ele também viu que a liderança também não estava lá. Ele esperava, ele diz: olha, eu pensei que alguém fosse estar, mas
alguém, eu me pergunto, como que motiva alguém no corredor da morte? Como que motiva alguém ao perceber que os seus amigos te abandonaram? Como? Ele está preso em uma masmorra fria, sabendo que dessa vez não vai ter anjo. É incrível, porque a gente ora tanto para Deus fazer algo, que se Deus aparecer e falar que não vai fazer, aí a gente perde o chão. Paulo, ele vai encontrar força para motivar. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 4. Porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está. Timóteo, menino, escute bem. A vida é uma loucura, rapaz. Para você eu sei que é mais difícil, porque eu vi Cristo. É o que Paulo diz. Os ensinamentos que eu aplico, o próprio Cristo me ensinou. Eu vi morto ressuscitar. Moço, uma serpente me mordeu e eu estou vivo. Eu sobrevivi naufrágio. Realmente, rapaz, para mim é mais fácil, porque eu vi. Você não viu. Só que você não precisa ver. Lembra daquilo que Jesus disse a Tomé? Bem-aventurados são aqueles que não viram. Glória, glória, aleluia! Mas creram. Eu vivo! Então, Timóteo, Oh, Espírito Santo de Deus! eu quero te deixar algumas anotações. A primeira, não se envergonhe de mim. A primeira, não se envergonhe de mim. Não se envergonhe da cruz. Não se envergonhe do Cristo. Porque a cruz representa a salvação para nossas almas. Ele continua. Timóteo, outra coisa, suporta. Suporta o teu sofrimento até o fim. É que eles até podem ir embora. Eles até podem desistir, mas você não. Por que não? Porque a tua fé é verdadeira. Por que não? Porque a tua fé é genuína.
Espírito está livre e paira sobre cada crente que anseia a sua visitação. A palavra não está presa. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que todos obtenham a salvação. O que Paulo está falando é, Timóteo, a prova de que Deus é Deus e que eu sou de Deus é o meu sofrimento. Olha para a minha vida e fala se não é Deus purinho. Olha pelo que eu passei conta, se não é Cristo purinho. Agora, te deixarei nas últimas palavras. E começo dizendo, porque já estou pronto para ser oferecido. A morte é logo ali. E eu não vou lutar contra ela. Lembra, gente? Está escrevendo para motivar. Guarda isso. O meu tempo está próximo. Me permita, por favor. O juiz sentenciando: Paulo, você vai morrer amanhã. E talvez ele dissesse: não dá para ser agora. Não dá para adiantar um pouquinho. Por quê? Porque eu estou pronto para ser oferecido. Eu me entrego. Aí ele vem agora. Combati o bom combate. Aleluia! Minha carreira Senhor, a glória! eu terminei. E a minha fé eu observa. Ele não usa a palavra venceu. Ele não diz que ele venceu. Ele diz: eu lutei. Ele não diz venci. Ele diz: lutei. Aleluia! É sobre quem luta. É sobre quem persevera. E a sua carreira? A carreira eu terminei. Mas a fé continua tão inabalável quanto no começo. A ela eu guardei. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o justo juiz entregará. É que Paulo diz: Timóteo, eu até poderia me lamentar, eu até poderia questionar, mas tu tem noção que chegou a minha hora? E não é sobre eu morrer aqui, é sobre encontrar Jesus lá. É que a gente às vezes perde o foco. É que a gente às vezes divide a atenção. Não é sobre as coisas que aqui estão, é sobre quem eu vou encontrar lá. É por isso que a ideia da morte não me apavora, mas me motiva. Motiva a quê? A encontrar e a receber a coroa que a mim está preparada. Olha esse 17, eu já estou encerrando.
coração fosse totalmente conhecido. Sabe a razão de você estar aqui agora? Não é que você é bom. Não é que você é talentoso. É que até aqui, mesmo nas aflições, mesmo nas perdas e nas dores intermináveis, o Senhor nos fortaleceu. É preciso voltar a essa realidade. A realidade que mesmo em meio às perdas da vida, o Senhor tem guardado a nossa alma e tem nos fortalecido. E a convicção desse moço me encanta. Porque dizia o Senhor, no verso 18, me livrará de todo mal. Se não livrar, eu vou estar com ele. Então, moço, aguenta. Aguenta. Porque é passageiro. É momentâneo. Enquanto você está aqui, se prepara para aquilo que é eterno. Porque vai chegar. E a parte mais linda é que, entendendo esse texto, a luz de Atos fica muito mais fácil. Finalizo agora. Quando Paulo estava em Mileto, em Atos capítulo 20, e ele vai ser impulsionado pelo Espírito para voltar para casa. Só que o texto vai dizer, pastor, que o Espírito falou para Paulo: Paulo, você vai voltar para casa, mas quando você chegar lá, você vai apanhar e você vai ser preso. Aleluia. Aí, olha o que Paulo vai dizer. Porém, em nada, eu considero a minha vida como preciosa. Aleluia. Paulo vai se despedir dos irmãos de Mileto. E vai ser a última vez que eles vão se ver. É a última frase. É a última palavra. E o que ele quer deixar marcado é: em nada, repito, em nada, eu tenho a minha vida como preciosa. Antes, contento-me com minha carreira, de entregá-la a Cristo, por amor do seu santo. Então, não sei se você entende, mas é sobre olhar para si e dizer: Jesus, sou a minha própria fé. Eu sou o meu próprio sacrifício. A minha vida já teve valor até o dia que o Senhor comprou. Do dia que o Senhor comprou em diante, ela parou de ter valor. Porque o valor da minha vida só existe se em Cristo eu estiver. Que você guarde essa palavra no seu coração. E seja daqui entendendo que são as aflições que nos tornam um novo homem. São as aflições que nos aproximam do propósito. E que
que em meio aos tempos de crise e de dor, o Evangelho ainda arde e queima no coração. Em meio a uma geração que muitos têm levado à corrupção, saiba que Cristo conta com você para colocar fogo na seara, incendiar vidas. Não é sobre o que você aparenta, é sobre aquilo que você carrega. Não vai precisar se apresentar, nem tampouco mostrar credenciais. O céu abre porta, o céu coloca a palavra, e o reino de Cristo vai glorificar. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Que a palavra do Senhor de Deus.